como a gente já falou anteriormente, né, nesse programa de hoje, vamos tratar sobre a questão da tomada de decisão. E pastor Rogério Goulart, pastor Rogerinho, pastor Guerra, já estão aqui apostos, né? Para quem está acompanhando a programação do De Tudo Um Pouco, sabe que nós já falamos um pouco sobre a questão da tomada de decisão. Para você que está acompanhando o programa reprisado, então seja bem-vindo ao tema de hoje, tomada de decisões, né? O que é uma questão muito complicada para muitas pessoas é dar o passo certo, a iniciativa, porque muitas vezes os problemas acabam tornando as pessoas apáticas, né? Exatamente. E nós vamos abordar justamente sobre esse aspecto, porque muitas vezes as pessoas se sentem extremamente inseguras, vem medos, vem temores, vem várias circunstâncias que impedem muitas vezes a pessoa tomar decisões segundo o coração de Deus. Ou muitas vezes toma decisões levado pelas circunstâncias, muitas vezes decisões sem dar o devido tempo de poder orar, poder se preparar, toma decisões para poder sair daquele aperto, aquele arroxo muitas vezes que a pessoa está, então decide sem a devida profundidade, só para sair da circunstância, né? E muitas vezes as pessoas também tomam decisões, são tardios em decidir. E aqui no bom mineirês, quer dizer, o trem já passou, né? Não embarcou no trem e aí passou o tempo, né? E a gente vai dar uma olhadinha a respeito disso, olhando para a vida de Neemias, né, sobre isso. Já que vocês falaram sobre a questão do trem, né, que é a questão cultural, para quem não é de Minas, o mineiro, tem um ditado que diz que o mineiro não perde o trem, né? Com certeza. E eu não sei se eles falam isso porque o mineiro usa muito a palavra trem para muitas coisas, ou se é necessariamente a questão do trem, locomotiva mesmo. Mas o mineiro é aquele cidadão que está sempre observando, procura não perder as oportunidades. Vocês acham que a questão da tomada de decisão pode ser uma questão cultural ou não? É uma questão ligada mais ao emocional, à apatia emocional, a algum tipo de sentimento que o indivíduo, independente da cultura, tenha, ou a dificuldade de tomar decisão é uma coisa inerente ao ser humano mesmo? Eu acho que é inerente ao ser humano. Acho que a cultura, ela pode influenciar, né? Influenciar. Você pode pegar um país aí, né, que a cultura foi de primeiro escalão e tudo. Você pode pegar também onde a cultura já é bem, né, bem fraca e isso inserir na decisão. Mas a questão da tomada de decisão, eu acho que ela é emocional e uma questão também de ensinamento e de criação também. A pessoa foi criada, né, num processo que ela viu que tinha dificuldade na família de tomar decisões e ela pegou e criou isso também. Então eu creio que no emocional aí, né, muitas vezes isso vem igual ele falou, o trem passou aí, muitas vezes vem a questão daquele humorista que fala assim, você conhece a piada do avião? O cara não, já passou, né? Ele já perdeu o avião, você entendeu? Então muitas vezes o que nós queremos colocar aqui é que existe nessa tomada de decisão, existe 3 pontos, que é o princípio, o meio e fim. É como se você fosse escrever uma peça teatral, não é? Eu já escrevi quando mexi com teatro. A gente tem um princípio, um meio e fim. Você tem que tomar a decisão, por isso que a oração é muito importante. Tudo tem que estar bem amarradinho? Isso, tem que estar bem amarradinho, você falou tudo. E na questão que nós vamos trabalhar no livro de Neemias aqui, sobre as portas e tudo, e Neemias, assim, ele foi uma pessoa que soube administrar essa tomada de decisão dele. Eu acho que uma das coisas, nós sabemos administrar a nossa tomada de decisão. Primeiro, enxergar qual o conteúdo que nós estamos nele e que processo vai chegar essa tomada de decisão. Pastor Guerra, para o pessoal de casa que não conhece o contexto de Neemias, o senhor tem aí separado o texto de Neemias, onde a gente vai ilustrar? Porque é possível que várias pessoas ainda não saibam exatamente quem foi Neemias e o contexto no qual ele estava inserido, que precisava de tomar uma tomada. De tomar uma tomada de tomar uma decisão, né? Redundante. Ficou demais. Tomar a decisão. O capítulo 1 de Neemias fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias,
sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E me disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Então, primeiro ele teve o quê? Ele teve uma notícia do que estava acontecendo em Jerusalém. O cenário da época. O cenário da época, você entendeu? E ele era copeiro do rei e ele teve que tomar uma decisão ali, porque ele teria que chegar perto do rei e pedir ao rei que ele fosse restaurar esses muros. O que poderia ser uma abordagem positiva ou negativa, com a resposta do rei. Isso poderia trazer para ele morte, ele podia morrer. Ele correu um risco assim de morte. Né? No entanto, ele orou antes, consultou a Deus. E quando ele chegou perto do rei, ele fez uma curta oração para falar com o rei. Mas quando ele foi ao rei, aí que vem o início. Ele já tinha tomado a decisão interna. Ele de ir e restaurar. Então, quando eu vou para uma situação, dentro de mim, eu tenho que estar decidido. Eu não posso ficar dividido com essa questão, que muitas vezes as pessoas vão tomar decisões, mas eles vão dividido, entendeu? A questão dentro dele vai dividida. Então, ele vai resolver uma situação que ele tem que tomar uma decisão, dentro dele já tem que estar decidido. Eu peguei uma coisa do Henry Ford, que ele fala assim, obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. O Henry Ford é o fundador da Ford Veículos, né? Que no final do século XIX para o século XX, ele revolucionou a questão da indústria automobilística. E eu achei isso interessante que, né, se você sai para tomar a decisão, você já sai com obstáculos, você já vai tirar o foco daquele objetivo que você tem para tomar. E quando você vai dividido, é divisão, né? Então, assim, quando a gente tem uma visão, é uma realidade. Agora, duas visões é divisão. Divide a força. Divide a força, divide o foco, não tem como você olhar um olho para cá e o outro para lá. Então, você tem que estar focado num único alvo, né? Então, por isso que é importante essa questão, né? Porque quando ele soube notícia do seu povo, dos judeus, houve uma compaixão no coração dele. E ele, no momento que ele ficou com essa compaixão, moveu-se, né? Moveu dentro dele essa iniciativa, esse desejo de poder fazer alguma coisa, a necessidade de restaurar. Não é? Então, mas aconteceu antes no coração dele. Não é? E a gente olha assim, olhando de Gênesis e Apocalipse, sempre Deus levantando um homem, né? Uma mulher, sempre levantando onde a visão é implantada dentro do seu coração e através dessa iniciativa dele, ele começa a ver, outras pessoas começam a se engajar nesse processo. Então, tudo que iniciou no coração de Neemias foi essa compaixão e percebeu a necessidade do povo que estava ali numa situação extremamente lamentável. Pastor Rogerinho, tem muita gente que tem uma vida parecida com a cidade de Jerusalém, toda destruída, uma vida onde só há dor, vergonha, humilhação, etc. Mas essa pessoa pode ser um Neemias para ela mesma e para sua família, né? Agora, a gente tem alguns empecilhos que podem atrapalhar, como no caso de Neemias, tiveram tantos empecilhos. Que tipo de situação que essa pessoa que está em casa pode identificar na vida dela que tenta atrapalhá-la de buscar essa restauração? Porque aí a pessoa vai identificar primeiro. É claro que tem que identificar o cenário. No caso de Neemias, ele identificou o cenário, ele recebeu a notícia do cenário, depois ele foi em loco verificar o cenário de destruição. Mas o que a pessoa tem que saber, além do cenário de destruição, que ela pode encontrar que seria um dificultador no processo? Olha, no caso você citou uma estrutura familiar, né? E uma das dificuldades que a gente tem nessa estrutura familiar é a própria posição da família. Muitas vezes a família sabe que aquilo não está bom, mas não quer mudanças. Ela se acomoda com a situação em que ela vive.
Então, quando a pessoa se coloca numa posição de reconstrutor, a primeira resistência que ela vai ter é a resistência dos seus. É muito interessante que mais na frente a gente vai ver como Neemias, quando você falou que ele vai ver isso em loco, né? Ele não conta para ninguém. Ele faz isso sozinho e faz isso durante a noite. Por quê? Porque a primeira resistência é com relação a mudanças. O ser humano, ele tem uma dificuldade com mudanças, com o processo do se adaptar ao novo, do desconhecido. Né? Tem uma frase de para-choque de caminhão bem interessante que enquadra perfeitamente nisso. Tá ruim, mas tá bom. Entendeu? Tá tudo destruído, mas a gente já acostumou com isso. Entendeu? E se mexer? Né? Vai ficar pior. Pode ficar pior. Então, essa visão derrotista, né? Essa acomodação, na minha opinião, é uma das maiores resistências e a primeira resistência para aquele que vem com uma função de restaurar. Às vezes tem que ficar pior para melhorar, né? Tem. Sim. Porque, por exemplo, você tem uma casa caindo, né? Porque foi arruinada por algum processo. Às vezes você tem que derrubar a casa para reconstruir uma casa melhor. Com certeza. Sim, né? Mexer com reforma, para quem já mexeu, sabe exatamente o que é isso. Nunca o seu orçamento previsto vai ser o final. Porque você começa a atirar e nunca sabe o que está por baixo e como está por baixo. Né? Então, às vezes, você vê só uma trinca na parede. Na hora que você começa a cavar, cai o reboco inteiro. Quer dizer, ficou pior, mas vai melhorar. Exatamente. E não adianta colocar remendo novo em pano velho. Verdade. Tem hora que você tem que derrubar tudo. Então. E essa é uma outra resistência, né? A primeira, então, é a questão da acomodação. Pode ser um dificultador. Exatamente. Depois tem a questão da própria resistência à mudança. Né? Então, tem pessoas que desejam mudar, sabem e entendem que precisam mudar, mas ela fica com receio do novo. O que vai ser depois disso? Né? Como que eu vou ter que me adaptar a essa nova situação que vem? Né? Aí é algo que gera uma certa instabilidade. Vocês diriam que essa dificuldade, a mudança, a resistência à mudança, é por questões meramente emocionais ou porque são sistemas já criados, né? E o sistema, às vezes, ele não se adapta. Eu digo isso porque é muito comum você ter, passando de uma geração para outra, seja numa família ou num país até, situações que parecem, não, sempre foi assim, então é assim porque é assim. A pessoa não sabe dizer por que... Um exemplo, por que a sua avó, quando vai, por exemplo, fritar um negócio, ela joga um pouquinho de água dentro, por exemplo, batata doce. Eu já vi gente fritando batata doce, jogando um pouquinho de água dentro da gordura. Pois eu aprendi que a água dentro do óleo quente estoura. Mas por que a pessoa vai fritar aquele negócio e joga um pouquinho d'água? Quer dizer, não sei, porque é assim, eu aprendi assim e a vida toda foi assim. A pessoa não investiga o porquê, não pensa que pode ter uma outra coisa melhor.